Fala, vestibulandos de todo o Brasil. Aqui quem fala é o professor de História, Jurubeba. É o seu professor aqui, analisando mais uma questão do Enem. E a questão que vamos trazer hoje, vestibulantes, é uma questão que exige que você saiba, a competência, nesse caso, 4. E a competência 4, ela diz o que, vestibulando? A competência 4, ela exige que o aluno ele tenha essa capacidade de entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento na vida social. Então, é a competência 4 que, resumindo, fala sobre a economia, sobre as técnicas econômicas que foram utilizadas. E vamos trabalhar com a habilidade 18. Que a habilidade 18 fala o quê? Que tem que analisar. Então, habilidade, vestibulando. Habilidade aqui, 18. Que ela vai falar sobre os diferentes processos de produção e circulação de riquezas e suas implicações socioespaciais, ou seja, implicações sociais e espaciais. Então, a gente vai falar aqui, sobre o quê, Sobre riqueza que o Brasil produzia. A riqueza, produção econômica, nós vamos falar aqui, produção econômica. Nós vamos falar aqui, então, vestibulandos, sobre, nesse caso, já está aqui bem grandão no texto, pau-brasil, vestibulando. Então, sobre pau-brasil. Nós vamos, então, é um assunto que está relacionado a quê? É um assunto que está relacionado à economia colonial. Economia colonial. E a gente falou de pau-brasil, a gente fala sobre o quê? Que o pau-brasil foi a primeira atividade econômica. Vestibulandos, olhe, veja, o pau-brasil, então, foi a nossa primeira atividade, vestibulando, econômica. Então, primeira atividade econômica. Essa primeira atividade econômica, vestibulandos, foi, então, o pau-brasil. Vestibulandos, o pau-brasil não foi o nosso primeiro ciclo econômico. Por que, professor, não podemos considerar pau-brasil como fazendo parte de um ciclo econômico? Porque a exploração do pau-brasil, ela foi feita de forma assistemática e predatória. Então, os portugueses vinham para o Brasil, aí cortavam o pau-brasil, faziam o quê? O escambo. Então, o que é vestibulando escambo? Hein? Você lembra? Lembra, então, que o escambo era o que, vestibulantes? A troca de mercadorias. Então, a troca de mercadorias. Essa troca, vestibulandos, de mercadoria era como? O indígena cortava o pau-brasil e recebia em troca o quê? Bugigangas. Aí era assim, o indígena então cortava o pau-brasil e ia guardando o pau-brasil, nesse caso, nas chamadas feitorias. Feitorias. O que eram as feitorias? As feitorias eram locais, vestibulando, locais para armazenar, nesse caso, armazenar, guardar, estocar o pau-brasil. As feitorias só tinham essa função, locais para armazenar o pau-brasil, que foi a nossa primeira atividade econômica. Então, o pau-brasil ainda, ele vai ser explorado, porém ele não vai ser de forma sistemática. Como assim? Portugal vinha, pegar pau-brasil, depois de 2, 3 meses mandava navio, pegar pau-brasil, era desse jeito. Então, escambo, feitorias. Pronto. O apito já deu aqui, uma mini aula. Vamos agora ler o enunciado, O registro efetuado pelo cronista nesse texto harmoniza-se com a seguinte, ou seja, harmoniza-se, relaciona-se com a seguinte iniciativa do período inicial da colonização portuguesa. Então, que período inicial é esse, vestibulando? Esse período inicial é o chamado período pré-colonial. Vestibulando. O período pré-colonial. Por que pré? Pré significa antes da colonização. E o que é, nesse caso, colonização? Aprenda, minha vida. Então, colonial vem de colonização e aprenda, minha vida, colonizar. Colonizar significa povoar, anote. Anote, povoar mais explorar. E aí, vestibulandos, repare, viu? Aprenda, viu, com o papito? De 1500, que foi o descobrimento do Brasil, 22 de abril, até 1530, Portugal não vai nem povoar e nem explorar o Brasil.
Por isso que esse primeiro período do início da nossa colonização é chamado de período pré-colonial. E nesse período pré-colonial, Portugal vai fazer aqui a extração desse pau-brasil. Então, período pré-colonial. Vamos lá agora ler o restante da questão, é uma questão do Enem, vestibulando 2021, segunda aplicação, Também há muito pau-brasil nestas capitanias, de que os mesmos moradores alcançam grande proveito, o qual pau se mostra claro ser produzido da quentura do sol. O pau-brasil, vestibulando, ela faz parte da vegetação da Mata Atlântica. E a Mata Atlântica estava onde? No nosso litoral. Que era, nesse caso, o que? O nosso litoral? Era justamente o nosso Nordeste, o Sudeste, nosso litoral, Mata Atlântica, quente, tá vendo? É quente do sol. E criado com a influência de seus raios. Porque não se acha senão debaixo da tórrida zona, tórrida de quente. E assim, quando mais perto está da linha equinocial, linha do Equador, tanto é mais fino e de melhor tinta. Então, não se esqueça, o pau-brasil vai ser explorado no Brasil para quê? Qual é o objetivo do pau-brasil? A produção de tinta. Porque do pau-brasil se extraía uma tinta vermelha. E essa tinta vermelha fazia o tingimento dos tecidos dos nobres da Europa. Então, a produção de tinta. Então, era para isso que servia o pau-brasil. De tinta vermelha. Em vestibulandos. Aí, E esta é a causa porque o não há na capitania de São Vicente nem daí para o sul. Ou seja, o pau-brasil era Mata Atlântica e estava no Nordeste. Então ele fala que não tem no sul. São Vicente hoje em dia é São Paulo. Então não tem, porque só tinha no Nordeste, só tinha nesse caso no litoral do Nordeste, Mata Atlântica. É um texto de Pero Magalhães Gandavo, Tratado da Terra do Brasil. Então, vestibulantes, vamos ler agora os itens. Então, ele falou sobre pau-brasil, ele falou que o pau-brasil foi o quê? O pau-brasil foi nossa primeira atividade econômica, tá no Nordeste, Mata Atlântica, Nordeste, não tá no Sul. Então, vamos lá. Com a seguinte iniciativa do período inicial da colonização portuguesa. Então, o registro efetuado pelo cronista, Pero Magalhães Gandavo, nesse texto harmoniza-se com a seguinte iniciativa. Que iniciativa? A introdução da lavoura monocultora, a lavoura monocultora de cana-de-açúcar só a partir de 1530. Então, a cana-de-açúcar só vai ser produzido quando, só a partir de 1530 que Portugal começa a explorar a cana-de-açúcar. Então agora não, que é o início, Início só tem para o Brasil, minha vida. Letra A tá falso. B, implantação de feitorias litorâneas. As feitorias sempre ficavam no litoral, nas praias. Então as feitorias eram galpões, né? Aqui, galpões para armazenar o pau-brasil, para garantir a extração de recursos naturais. Que recursos naturais, minha vida? O texto falou. O pau-brasil, minha vida. Letra B, deixa aqui uma interrogaçãozinha, vamos ler o restante, né? Regulamentação do direito de posse para enfrentar os interesses espanhóis. Falso. A letra C tá horrível, não existiu isso. Não é o que o texto fala, extrapolou então o texto. Substituição da escravidão indígena para apoiar a rede de comércio europeu. Opa! Veja, nesse primeiro momento do período pré-colonial, não vai existir a escravidão do indígena. O indígena, Jurubeba já falou, o indígena vai trabalhar e em troca vai receber o quê? Bugigangas. Então, nesse primeiro momento, não existe escravidão do indígena. Não existe, certo, vestibulandos? Bom, vamos lá, continuando. Aí vem, restrição da atividade missionária para sufocar a penetração protestante. Não é o que o texto fala, o texto fala sobre pau-brasil, não está falando sobre, nesse caso, o processo de catequização, não fala em nenhum momento sobre, nesse caso, jesuítas. A letra A extrapola, então a letra correta, minha vida, é a letra B. Papitos! Eu quero saber se você acertou mais uma questão. Feitorias, está aqui, para armazenar, para garantir a extração de recursos naturais. O pau-brasil. Então, papitos, você vai fazer o que agora? Você vai agora entrar na plataforma e vai fazer um simulado lá na plataforma, que é a maior plataforma do Brasil. Explica aí. Um abraço do Papito.